e hoje a gente vai ver um pouco mais do conteúdo do 6º ano aqui no Explicador Virtual. A matéria de hoje são os usos da água. Bom, a gente precisa saber, claro, que a água doce, apesar da gente costumar falar que a Terra, o planeta água, né, e a gente, inclusive a própria corrida espacial permitiu que a gente tivesse noção de que parte do nosso planeta é azul em função da grande quantidade de oceanos e tudo mais, é preciso que se pense que o uso da água doce não é assim tão farto como a gente costuma ver. Claro que a gente está vendo aqui essa imagem do planeta Terra, né, um desenho que representa o planeta Terra, e dá pra ver que a gente tem uma grande quantidade de oceanos. A maior parte da nossa Terra aí é dividida em grandes mares e oceanos, mas isso não significa que a gente esteja numa situação confortável para o uso de água. Então, se a gente fosse olhar de total de água doce existente, não, total de água existente no nosso planeta, se você for olhar a quantidade de água salgada, ele vai corresponder a 97%, né? E só tem 2,5% de água doce, o que significa que a água que a gente pode utilizar para consumo é bem inferior. Então, olha esse gráfico. O total de água no mundo, né? O total de água doce no mundo, a gente tirando uma parcela aqui para ver o total de água doce no mundo, desse total de água doce, quer dizer, vamos lá, a gente tem de toda a água que existe na Terra, 97% é salgada e 2% é doce. Desses 2% de água doce, somente 38% é água superficial, ou seja, é fácil da gente ter acesso. Isso significa, e é um pouco preocupante, que a gente não tem assim essa oferta de água que se costuma imaginar quando a gente está pensando na Terra. Apesar da gente imaginar que a Terra tem muita água, essa água na maior parte das vezes é água salgada. Então isso dificulta o consumo. É importante que a gente saiba também que a água é fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra e principalmente nós, seres humanos, utilizamos uma grande quantidade de água para poder sobreviver. E boa parte do nosso organismo é composto de água, né? A gente tem água nas nossas células, a água é importante para que o nosso corpo consiga funcionar. Existe, inclusive, segundo algumas recomendações, de que, isso aí não é consenso, de que o ser humano deve beber cerca de 1 litro ou 1,5 litro de água por dia, que é bastante água se a gente pensar no total de pessoas no mundo inteiro. Então, a água é uma necessidade, é utilizada para várias questões, a gente vai ver ao longo dessa aula, e a gente vai ver também que isso pode ocasionar também, o mau uso dessa gestão de água pode ocasionar um problema sério para a sobrevivência da vida na Terra. Bom, se a gente for olhar desses 2%, desses 2,5% que sobraram, podemos estimar que a reserva de água doce do nosso planeta encontra-se distribuída de várias formas. E a gente pode olhar as seguintes formas que a gente observa. 68,9% da água disponível está em calotas polares, ou seja, está congelada, ou na neve no topo das montanhas. 29,9% está no subsolo, em aquíferos, tá? Que são rochas que têm uma porosidade que permite que elas possam absorver uma grande quantidade de água. A gente vai ver mais pra frente com um pouco mais de cuidado, mas só para ressaltar, o Brasil tem 2 grandes aquíferos. O aquífero Guarani, que ele tem várias nacionalidades, ele passa, né, o seu território está no Brasil, Argentina, vários países, e o aquífero Alterno Chão, que fica no norte do país, e ele está todo concentrado no Brasil. Os aquíferos são fontes importantes de abastecimento de água, mas tem que se observar e tem que se absorver, o uso dessa água deve ser cauteloso, porque se você utilizar essa água demais, você pode prejudicar, né, a poluição pode atingir os aquíferos, pode prejudicar o desenvolvimento e também eu posso acabar extraindo mais água do que o aquífero tem, com condições de se repor. 0,9% estão em reservatórios como nuvens, né? Estão na forma de vapor. Nuvens, vapor d'água que estão ali na nossa atmosfera. E por fim, 0,3%
apenas estão disponíveis nos rios e lagos que a gente utiliza tanto para produção de energia, para abastecimento, para o consumo industrial. Ou seja, desse total, a maior parte está em calotas. Isso significa que a gente não tem acesso. Então, apesar da gente ter muita água no planeta, isso não significa que a gente tenha uma condição confortável de acesso à água, porque a maior parte do que a gente utiliza de água potável, ela não tá, a água que está superficial, que é fácil a gente encontrar, ela não é de fácil acesso. A maior parte dela está em outra forma, está congelada, a gente não consegue encontrar ou está subterrânea. Então a água superficial de consumo, ela é uma pequena parte da água que está disponível. Então isso é um dado para a gente se preocupar. Bom, a água tem todo um processo de ciclo. E é importante que a gente entenda isso para a gente entender como funciona a gestão dessas águas. Bom, olhando o ciclo da água aqui, vamos prestar atenção basicamente. A gente tem, ela vai acontecer de forma cíclica, então a gente colocou uma ordem aqui, mas isso depende muito do observador, né, da ordem que a gente vai adotar, mas essa ordem começa com a água que está disponível nos oceanos e lagos, ela vai evaporar, ou seja, aquele processo, né, de transformar ela de líquido em gasoso, vai virar uma nuvem, né, vai ficar na atmosfera, aquelas nuvens que a gente vê, que concentram uma grande quantidade de vapor da água. Esse vapor da água, né, essa evaporação, vai fazer com que eu tenha a formação de nuvens, e essas nuvens podem vir a precipitar, principalmente quando tem uma diminuição da temperatura. Essa precipitação vai fazer com que a água caia, né, que a água se transforme de novo em líquida, e ela pode ir diretamente para os leitos dos rios, né, e aí vir abastecer os oceanos, né, os próprios leitos dos rios, ou ela pode infiltrar, virando, né, fazendo parte dos lençóis d'água, que é um processo parecido com a formação dos aquíferos. Tá? Uma outra forma dessa água ir subir para a atmosfera é a transpiração ou a evapotranspiração das plantas, né? É um processo de evaporação que vai liberando a água, que a gente viu que é muito importante, inclusive na Amazônia. Então, é um processo que eu posso ver a continuidade e manutenção da água. E aí é muito comum que se pergunte, mas se eu tenho um ciclo da água, se a água se mantém, se ela não se perde, por que a gente tem que se preocupar com a manutenção da água, né? Por que é importante a preocupação com a gestão de água, já que uma vez que essa água não vai desaparecer porque ela tem um ciclo. Bom, não é tão simples assim, existem formas de você contribuir para a falta de gestão de água, principalmente o fato de você utilizar mais água do que ela tem capacidade de se repor. E no caso específico dos lençóis freáticos, dos lençóis de água, um grande problema que a gente pode observar é a poluição superficial. Então muitas vezes eu posso jogar tóxicos, lixo, esse lixo vai infiltrar e vai contaminar essa água, o que também contribui para a dificuldade de gestão dessas águas. Bom, e a falta de administração dessas águas acaba gerando a escassez. Quando a gente observa o mapa sobre a relação de água no mundo, a gente pode observar que a gente vive uma situação grande de escassez, né? Principalmente em locais onde não tem um índice pluviométrico tão grande, né? Então a gente pode olhar aqui, essa parte aqui do Oriente Médio, da costa norte da África, uma parte aqui mais desértica, a gente tem aqui partes do México, da Califórnia, que são locais que eu tenho uma escassez. O caso do semiárido brasileiro, que apresenta assim uma escassez maior, né? uma região de escassez mais importante. A escassez ela está muito ligada à questão da própria organização de chuvas, né? Você não ter tanta chuva assim. E também existe um outro fator que a gente está colocando aqui, que é a escassez econômica, que é a dificuldade do acesso à água, porque a água é um produto também. Ela é vendida, principalmente quando ela passa a ser engarrafada, e a própria chegada e abastecimento da água, ela tem um custo, ela é mais cara. Isso vai fazer com que eu tenha a dificuldade para ter o acesso à água. A gente pode observar, inclusive, se for fazer um gráfico sobre a evolução desse consumo de água, uma das coisas que a gente observa é que essa água ela pode ser
diferenciado, o consumo dessa água é diferenciado em relação aos países, né? Eu posso observar uma diferenciação de acesso à água em função dos países, do poder aquisitivo. As pessoas com poder aquisitivo maior tendem a ter mais acesso à água do que as pessoas com poder aquisitivo menor. Claro que se você está numa localidade que tem um regime de chuvas muito alto, é comum que você não sofra tanto disso. Mas a primeira coisa que vai sofrer, a parte do mundo que tende a sofrer mais com a escassez de água são as populações mais pobres em países mais pobres. E aqui a gente pode observar que, como a gente tinha visto, o ciclo da água ele é um ciclo renovável. Então, se a gente não tivesse nenhum tipo de interferência, é normal que a água na Terra vai sempre se manter, né? Você vai ter sempre um processo de manutenção desse ciclo da água. É o comum que aconteça, é o esperado, porque esse é o ciclo natural da água. Só que aí vem sempre uma questão. Ué, professora, se você tem o ciclo da água e ela se mantém, por que a gente precisa se preocupar, já que é um ciclo renovável? Bom, a gente precisa se preocupar porque, apesar dela ser um recurso renovável, a capacidade de reposição dela é menor do que a capacidade de consumo, principalmente porque a gente tem a utilização muito grande. A gente vai ver com mais calma a utilização, os principais usos da água, mas a gente pode observar que eu tenho uma utilização maior do que eu posso repor e também tem um processo de desperdício da água com a poluição dos rios, que também compromete bastante a capacidade de reposição e para a utilização dessa água. A gente não sabe se no futuro as tecnologias, alguns países desenvolvem tecnologias de processo de dessalinização, que é a retirada do sal da água para poder utilizar a água salgada. O Israel, por exemplo, tem um processo bastante desenvolvido disso, mas ainda é uma tecnologia bem cara e de certa forma um pouco ainda não completamente eficiente. Vocês ainda têm uns problemas para a utilização dessa água, que compromete também a utilização. Água salgada, pura e simples, sem nenhum processo de trabalho, não pode ser consumida pelos seres humanos, porque o sal contido nela desidrata. Então, a função que ela tem de hidratar não vai ter uma eficácia, ela não vai servir para a função principal da água, que é a hidratação. É importante também que a gente, como várias coisas que a gente olha e observa em geografia, que a água também seja vista como uma questão econômica e uma questão política. Vendo que a gente tem uma grande diferença no consumo de água entre os países ricos e os países pobres, entre as pessoas ricas e as pessoas pobres. E também observar que a água é um mercado e é um mercado em crescimento e que pode, no futuro, acabar gerando algumas crises, alguns problemas políticos. Alguns estudiosos, isso ainda não é um consenso, afirmam que o que a gente vive hoje em dia no petróleo, né, as guerras que a gente tem por posicionamento de petróleo, que são muitas no mundo, no futuro serão pela disputa da água. E a gente vai ver também que nesse quesito o Brasil tem uma posição de conforto, porque a gente tem uma grande concentração, uma rede de bacias hidrográficas bem distribuída, mas isso não significa que a gente não tem que prestar atenção no desperdício da água. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!